É o É 40? o 40, é o 40. Então, é o livro Caminho, Verdade e Vida. É 40, capítulo 40. Tempo de confiança. E disse-lhes, onde está a nossa fé? Aqui. Lucas, versículo 8, 25. A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os, ó mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre porque é infinita misericórdia celestial, mas, vencida a dificuldade, esperam a indagação. Onde está a vossa fé? E os outros obstáculos sobreviverão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Sobre a fé, comigo mudou bastante. Não que eu não tivesse, mas hoje eu dou bastante... não sei qual seria o termo correto. Eu aprendi, e eu acho que o texto fala um pouco isso, depois, dona Pepita, se quiser me corrigir, que as pessoas acabam só buscando a fé quando realmente, quando precisa, quando acontece alguma coisa, e na verdade o correto é buscar a fé para o nosso dia a dia, para a gente, um pouco católica, né, agora estou falando, para o nosso dia a dia, no agradecimento, ter gratidão por um dia bem de trabalho, às vezes por mais que seja cansativo, mas por a gente ter aquele trabalho, porque tem tantas pessoas por aí que gostariam de ter o nosso trabalho, de ter a nossa, de ter essa ocupação diária, né? Então, eu, eu entendo um pouco disso. Aí, se a senhora quiser complementar. Lendo essa página, eu me lembro de Paulo, né? A gente estudando na segunda-feira a vida de Paulo de Tarso, e a gente vê quantas e quantas dificuldades ele enfrentou, e ele aprendeu a ter essa serenidade diante dos obstáculos, né? Enquanto os outros às vezes ficavam até apreensivos, ele tinha essa serenidade para enfrentar o obstáculo e para resolvê-lo. E aí o que a página diz é que qualquer coisa, a gente apela para a providência divina, e eles dizem, a providência divina, ela sempre procura nos atender, mas depois vem a pergunta, onde está a vossa fé? Não que a gente não tenha que pedir, mas será que a gente realmente enfrenta, né, a dificuldade, enfrenta assim os obstáculos? Realmente você tem mil motivos para poder falar da fé, né, vindo enfrentando a cada dia uma batalha durante esses anos todos, né, esses 4 anos,
Então, realmente, você está aí firme quando talvez outras pessoas já tivessem desanimado e automaticamente se entregue à doença com mais deixado que ela tomasse conta, né? E a gente vê essa luta. Então, a página fala disso, fala dessa confiança no poder divino e mesmo nos momentos difíceis, seria a aceitação das dificuldades que são necessárias para poder nos impulsionar e a gente poder sempre dar um passo em conhecimento, em resistência, em paciência, em tudo que acho que nos falta, que é difícil, né? Mas se É, alguém quiser falar alguma coisa a mais, tem uns minutinhos ainda. só um comentário à parte do Gabriel. Hoje ele me mandou uma mensagem dizendo que ele me considera uma... como é que se chama? Uma, um exemplo, porque uma vez ele perguntou, mas como é que tu tá sempre assim bem e tudo mais? Eu disse, Gabriel, se eu não ficar bem, interna, porque se eu pensar coisas negativas, me interna porque vai tudo junto, né? Então eu sempre chego lá muito alegre, fazendo piada e o meu irmão e minha irmã vêm com coisas de fora, estudos, aí eu pergunto para ele, não, Natânia, esse ainda não dá certo. Aí eu falo, porque os cientistas ainda não viram como fazer. Natânia, ainda não viram. Então, sabe assim, eu tento tirar, não é de fazer graça, mas é levar pelo lado bom. Hoje eu fiz os exames de imagem, tórax e abdômen, eu falei para mim, eu não quero saber do resultado, terça eu tenho consulta, vou viver o meu final de semana com a- com a- com o meu resultado da cabeça, que já tá ótimo. Aí ele mandou notícias boas, os resultados, tipo, gostei do teu resultado, terça a gente conversa melhor. Eu, pronto. Não fui atrás, ele veio, eu disse coisas, tipo assim, coisas divinas, né? Porque eu Uhum. sempre me mandava mensagem, acabei de fazer, olha, não sei o que, ficava aquela angústia, e hoje que eu, tipo, não é que eu lavei a minha mão, mas que eu falei assim, deixa eu curtir meu final de semana e eu sou ansiosa, para mim isso é uma vitória. Então, Todos eu recebi somos essa taça. ansiosos, né? Todos. É, tudo isso mesmo. Mas é bem verdade isso tudo. Era só meu depoimento. Muito bom. Bom, se ninguém mais quiser comentar nada desse tempo de confiança, né? Todo mundo aí é cheio de confiança, né? Ninguém treme nas bases de vez em quando, né? Todo mundo. Então, vamos nessa. Verônica, você que estava com tanto sono, começa a leitura para ver se. Capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem. Que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. O parágrafo é grande, mas continuo, né? Pode continuar. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui.
No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento do meu pai, levando ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito, agravando-se-lhe a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu generosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação prejudicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via alternativa senão a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam um efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão nas esferas dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Vamos dar uma paradinha? Uhum. Bom, aqui ele começa narrando um encontro, né, com um conhecido que não imaginava que ele estaria ali, que ele já tivesse desencarnado, e ele também não imaginava esse encontro. E quando ele o vê, ele fica constrangido pelo acontecimento, né? Porque foi o pai que fez questão de executar, né, todas as promissórias, todas as dívidas que o senhor Silveira tinha com ele, e ele ficou envergonhado, porque aqui a gente vê que, apesar do pai estar agindo, né, de uma forma, o pai de André, está agindo de uma forma legal, né? Que o pai aqui estava cumprindo apenas o que determinava a lei, né? Que é executar as promissórias e assim dar prosseguimento aos trâmites legais. Mas não era, digamos assim, moral, não era uma atitude concernente com aquilo que hoje André já sabia, né? Com aquilo que hoje, naquele tempo André já entendia, que o pai não teve misericórdia, o pai não foi nem um pouco sensibilizado com a situação, né, vivida pela família, com que fez com que aquela família fosse despejada, todos os bens fossem apropriados e a família ficasse na ruína. Talvez até isso tivesse, de alguma forma, agravado ou determinado o desencarne do Silveira, né? E achei interessante também aqui, quando ele narra que, naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Então, como que ali naquela condição, né, ele consegue, né, os desencarnados, a gente consegue também, mas não com tanta vivacidade, consegue
principalmente nessas situações que tem uma carga emocional grande, rever e passar um filme do início ao fim, né? Coisas que aparentemente, provavelmente no decorrer da vida de André Luiz, quando ainda encarnado, talvez isso já tivesse ido para o campo do esquecimento. Ele talvez, antes de desencarnar, já nem lembrasse tanto de Silveira, desse acontecimento, mas assim que o viu, essa memória reavivou por completo. Bom, é isso. Eu achei interessante, porque nem tudo que socialmente é aceito, como você Sim, disse, é aceito moralmente. Do ponto de vista humanitário, seria aceito, né? Então, embora ele estivesse agindo corretamente do ponto de vista social, legal, né? ele estava sendo desumano. E repara o que ele diz aqui. É, ele diz assim: meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, essa sorte era a miséria da outra família. Então, o que ele chamava de sorte, que traria para ele, imagina, ele iria se apropriar do patrimônio dessa família por causa de um débito, então, claro que ficaria, era uma barganha, então a gente acha assim muito aquela coisa assim, nossa, fiz um ótimo negócio, mas o ótimo negócio para você, às vezes, foi uma coisa desastrosa para outra pessoa. Quantas pessoas se aproveitam para fazer negócios, né? Especulam em cima da miséria do outro, né? Quer dizer, sabe que o outro está enforcado, então, não, eu vou dar uma ninharia e vou comprar aquilo por uma ninharia. Eu sei que não é justo, mas a pessoa precisa e ela vai me vender por uma ninharia. E eu acho que na nossa consciência isso vai ficar incomodando. E eu achei quando ele diz assim: quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui, porque ele sabia que não tinha escusas, né? Como ele disse, ali não dava para disfarçar, não dava para onde a honestidade, a sinceridade transparecia de todos, não dava para ele arrumar aquela desculpa social, ele sabe que não tinha. Então, aí a gente vai se deparar com a verdade. E a verdade, quando não formos felizes, ela vai nos incomodar profundamente, né? A lembrança de situações em que não agimos da melhor maneira possível, essa lembrança vai nos atormentar, vai nos incomodar, não importa onde seja. Então, eu acho que quando a gente chegar no plano espiritual, eu acho que eu vou ter ainda vou enfrentar um monte de situações, porque há tanta coisa que, digamos assim, que a gente faz e que depois que você para olhar, você diz assim, meu Deus, eu não faria isso mais assim, eu não agi da melhor forma aqui, eu não procedi da melhor maneira ali, então eu acho que isso a gente vai ter que enfrentar. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que lembrar também que a espiritualidade ela não está assim querendo buscar culpados. Isso é uma coisa nossa, né, de apontar a falta. A espiritualidade, o interesse dela é de resgatar-nos como espíritos. Então, você pode reparar que a Narcisa, em cada vez que ele apresenta um problema, ela vai procurar levantá-lo, ela vai procurar soerguê-lo. E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar nessas situações em que a lembrança nos incomoda, né? De procurar ser melhor, de procurar fazer diferente ou de querer ser melhor de verdade, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar aqui, Pepita, pelo prisma aqui do Silveira, a gente percebe, né, com a amabilidade espontânea, a gente vê que ele virou a página, né? Ele foi o ofendido, mas ele superou, né? E ele perdoou, né? A gente vê que a espontaneidade do gesto, depois, tudo,
ele conseguiu superar. E o André, a gente vê que a consciência culpada, a lembrança vai nos incomodar realmente, né? Vai nos doer, né? Vai nos... Então, a gente vê, né, a diferença da visão, né? Aquele que foi ofendido, que já esqueceu, que já aproveitou a lição e consegue olhar ele nos cresceu olhos, com ela. cresceu, consegue olhar nos olhos, abraçar, né? E o outro, que o ofensor, enquanto a gente não resgata, né, uma situação, o constrangimento e a vergonha são grandes mesmo, né? Eu acho interessante também. Eu cortei alguém? Não, Não, tudo bem, depois eu falo. Ah, não vi, desculpa. Achei Nada. até que fosse a Glorinha. Acho interessante também que hoje, com o conhecimento que a gente tem, não cabe mais, né, aquilo que você falou, a gente tentar ganhar ou tentar agir, não, porque todo mundo faz, ou uma situação que aparentemente é aceita, porque todo mundo faz ou deixa de fazer, que às vezes até é simples, ou ganhar em cima da necessidade da pessoa, a gente já não é aceitável mais, né? Pelo menos para a gente que tem consciência aí da imortalidade, da lei de causa e efeito. Então, realmente a gente tem que buscar a todo custo, mesmo que a gente tenha uma aparência meio de chata, meio quadrada, buscar a justiça, né? Mas não a justiça, assim, da terra, né? Mas aquela que realmente a gente já sabe que é a correta. Gracinha, fala. Não, eu ia falar também da mãe dele, né? Que já era um Sim. espírito nobre e pontuou a situação de outra forma e foi vista como uma pessoa sentimentalista, né? Que não precisava ser valorizada a posição dela. Até porque também a mulher não era ouvida. E essa questão também que a Verônica está falando, é verdade, eu acho que muitos de nós já evoluímos, mas infelizmente ainda existe, até institucionalmente hoje, a condição de você tornar as pessoas ainda mais endividadas financeiramente para ganhos de grandes bancos, de grandes instituições e desses próprios seres aí infelizes ainda que têm algum recurso, né, e que empresta a juros exorbitantes e que cobram, às vezes, até com a vida das pessoas, com a segurança das pessoas. E a gente ainda assiste muito disso, infelizmente, né? Era isso que eu ia falar. É verdade. Mas também é por isso que a mãe do André está tendo uma situação bem superior ao nosso Melhor. lar, e o pai dele está nas regiões umbralinas sem conseguir até hoje ser, quer dizer, até aquele momento ser socorrido, né? Meire, a gente não te ouve há muito tempo. Quer ler um pouquinho? Leio, posso ler. Queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiros haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação.
Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Vamos dar uma paradinha, Miriam? Quer comentar? Não, acho que já se falou, né? Aqui, novidade para mim foi o André também, ele fala, né, que ele induzir a prosseguir na ação, ele encorajou o pai, né? Ele errou também junto com o pai, né? Acho que já foi falado. E a Narcisa, né, que sempre dá um conselho, fala que ela também já passou por isso, né? Ela sempre põe ele para cima, né? Dá um consolo para ele. Mas, no mais, eu acho que é isso, né? Pode Eu acho que completar. esse último parágrafo que você leu também é interessante. Eu acho interessante a condição do Silveira, como a Glorinha já falou, que ele até procura deixar o André bem à vontade para que ele não se sinta constrangido, ele faz tudo. Mas aqui ela diz assim: já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. E sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Ou seja, não tem jeito, a gente vai cruzar novamente, vai se cruzar para acertar o passo, para acertar, né, reconstituir esses elos partidos. Então, quando a gente se depara com o ofensor ou com a vítima, né, é uma bênção, como ela está dizendo aqui, é uma bênção que a gente não pode deixar passar. E é aquela passagem do Evangelho: vai, né, antes de colocar a tua oferenda no altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. Então, acho que é importante que a gente possa levar isso em conta, né? Sempre que possível, aproveitar, porque às vezes a gente foge, a gente tem que pedir desculpa a alguma pessoa, mas aí a gente foge porque vai encontrar, porque está sem graça, e aí a gente, às vezes, fica postergando, né, a situação, né? Então, Gracinha, quer continuar a leitura? E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio.
Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovedíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude energética que nos subtraiu as possibilidades materiais que seria de nós no tocante ao progresso do espírito. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando a alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera a divina luz para sempre. Esse final, assim, né, é incrível. Então, quantos ensinamentos em tão poucas palavras. Eu não sei nem se eu consigo pontuar todos, mas, assim, a primeira que a própria Narcisa está esclarecendo a ele a importância de não perdermos tempo no caminho, né? As oportunidades que surgem para que a gente possa pedir perdão, para que a gente possa esclarecer junto ao outro a quem nós ofendemos a nossa posição, pedimos desculpas, perdão, sinceramente. Essa é uma oportunidade incrível. Eu achei essa parte aqui que ela diz: Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito quando nós estamos com o coração aberto ao bem e buscando acertar nosso passo. A situação que o Silveira mesmo coloca mais à frente, né, de que como foi importante essa experiência na vida material, porque esse aperto ensinou a ele e aos filhos como sair, como se elevar. Muitas vezes, os nossos inimigos é que realmente são nossos benfeitores, né? Porque vem nos mostrar claramente o que um amigo não faria, né? Nós estamos numa outra posição e, às vezes, magoamos o outro, mas ensinamos também, ajudamos com isso. É claro que ninguém quer ser instrumento disso, mas, às vezes, somos instrumentos para que o outro caminhe, né, melhor ou se esclareça mais rapidamente, enfim. E, no final, aqui, né, ele pontua bem isso, né, que nós não somos adversários, os nossos adversários não são inimigos, mas sim benfeitores. E a ironia da vida, né, que nos coloca frente a frente com o outro, veja bem, vai ser o próprio Silveira mais na frente que vai auxiliar o encontro do pai do André, que está no umbral. Ele é uma das pessoas que trabalham nesse resgate, né? Então, é incrível isso tudo. É muita coisa para ser dito aí nesse pouquinho. Acho que vou deixar para as outras pessoas também se colocarem. Tá sem som, Pepita? Desculpa. Não, eu digo que aquela passagem evangélica, quando Jesus diz que é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele que for o instrumento do escândalo. Então, para os Silveiras, foi importante passar por aquela privação, porque, do ponto de vista espiritual, aquelas experiências sofridas propiciou o crescimento espiritual dele, dos filhos, pelo que ele deixa claro aqui, né? Eles cresceram espiritualmente. Mas isso não isenta nem o pai do André, nem o André, do ato, da responsabilidade da desumanidade, por exemplo, né? do ato. Então, realmente a gente tem que ter um olhar diferente para aqueles que a gente considera como adversários. Eu nem digo inimigos, eu digo adversários, porque são os adversários que apontam as nossas falhas, são os adversários que nos estimulam a tomar atitudes que os amigos não fazem. O amigo passa a mão na cabeça, o amigo nos acoberta, né? E
O adversário, não, ele vai nos apontar, vai sinalizar para a gente o nosso ponto vulnerável, né? Então, e vai nos estimular muitas vezes ao crescimento. Então, se alguém mais quiser falar mais alguma coisa. Eu só queria fazer uma colocação, que eu acho que tem muito a ver com o capítulo, que quando nós estávamos procurando casa para morar, e eu coloquei que eu queria comprar uma casa de alguém que estava feliz porque estava vendendo, e não porque estava triste porque estava vendendo. E todo mundo, colega, dizia assim, mas que absurdo, querer comprar uma casa de alguém que está feliz. Eu falei, porque eu não quero levar vantagem de ninguém. Eu não quero levar vantagem da dor de alguém. E quando nós achamos aqui, eu achei, né, eu que procurei a casa, quando eu achei a casa, a pessoa estava feliz porque estava saindo, porque estava no exterior, e eu estava feliz porque eu estava comprando. E a documentação saiu tão rápido, tudo foi tão rápido, que em 20 dias já tinha resolvido tudo. Então, eu consegui mostrar para a família que a gente não tem que levar vantagem de nada. Quando a gente age de forma justa, as coisas acontecem e acontecem de forma sem empecilhos. Que quando a gente quer levar vantagem, porque está vendendo, porque está precisando, ou está fazendo uma coisa porque está precisando, você está levando vantagem. Então, você está sendo um algoz da situação. Mas quando você está feliz porque você está fazendo uma coisa, a pessoa está feliz porque está fazendo aquela mesma coisa, as coisas caminham, documentos andam, a coisa flui. Então, serviu de lição não para mim, mas serviu de lição para muita gente que estava próxima de mim, como exemplo de como é que uma coisa acontece. Mesmo a antiga proprietária na época, que estava na Alemanha, e a coisa fluiu muito tranquilo. E aqui fala, né, assim, no capítulo, né, de ele se fazer da lei, mas esse fazer da lei, ele também levou uma vantagem, né, que André Luiz fala, né, da boa sorte, né? Ou seja, viver do infortúnio do outro também. Eu acho assim, muito interessante esse capítulo. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Gente, aqui está caindo um toró terrível. Se a luz cair, igual aconteceu na quinta-feira, vocês prossigam, né? Porque às vezes cai esse toró e aí a gente cai a luz. Mas alguém gostaria mais de fazer alguma colocação sobre o capítulo em si? Não, eu só falando aqui do Silveira, não sei se ele tinha esse entendimento, né, na época ainda encarnar, talvez não tivesse, mas é aquela coisa que a gente fala, né, que a injustiça existe, né? No caso, que a injustiça era aquela que o pai e o André fez com ele, mas não existe injustiçado, porque se não fosse para ele passar por isso, ia se dar um jeito, ia aparecer alguém para cobrir as promissórias, né? Então Deus também não permite que aconteça nada que não fosse necessário ali para o crescimento dele, né? Com certeza. Eu me lembrei de uma coisa também assim, mais simples, mais fugaz, assim, que a gente, uma vez no curso lá no centro que eu frequento, o professor estava falando, né, que às vezes as pessoas reclamam de uma coisa simples, assim, por exemplo, nossa, meu marido ele é muito chato, ele quer tudo no lugar e ele me cobra quando eu deixo a casa toda bagunçada. Não no sentido de explorar o trabalho da mulher, não, mas no sentido de ser uma pessoa mais organizada e a outra menos, ou assim, ele e isso me incomoda, não sei o quê. E aí ele estava falando assim, olha, as pessoas reclamam, mas a gente também está sempre... O que a gente está passando normalmente, para nos melhorar. Então, se você tem uma pessoa ao seu lado que vai te exigir que você talvez seja menos preguiçosa, ou mais ordeiro, ou especialmente cobrar sua disciplina, alguma coisa assim, te ajudar nisso, você está saindo ganhando com isso também, né? Então, assim, mais ou menos como o caso do Silveira, ele reconhece que ele foi ajudado, quer dizer, que
não é que foi ajudado, mas que essa experiência fez bem a ele. E como, né, bem falou, acho que a Verônica, né? Não existe um injustiçado. Então, se você está ao lado de quem você precisa estar, talvez você esteja ao lado dessa pessoa que você parece chata demais para você, mas é porque você está precisando disso. Né? Não estou falando para a gente estar sempre passivo, etc., mas é uma forma também interessante de ver. Né? Pensar bem o que a gente está precisando. Por que a gente está, talvez, com isso? Né? É uma boa lembrança, Maitê, porque é verdade. A pessoa nos incomoda, mas incomoda porque ela está cutucando o nosso lado vulnerável, Nossos o nosso fracos, lado falho, né? Isso. E aí a gente tem dificuldade de encarar esse lado falho. Gente, a Glorinha vai ainda tocar, mas a gente ainda tem alguns minutinhos, temos 18 minutos. Se alguém mais quiser colocar alguma coisa, senão vou pedir a Glorinha para cantar. Como a gente não decidiu ainda o que vamos fazer na próxima semana, eu vou cantar uma música de Natal. Pode, Pepita? Você gosta, né? Aí a gente encerra com uma musiquinha de Natal. Eu gosto não sei muito. Se a gente vai... Não sei se a gente vai se encontrar antes, né? Lá onde a neve cai, sempre com sob a luz tropical, o Natal é sempre oração de paz universal. Eu sonho com Natal branco, um Natal alvo como a paz, onde todos sentam-se irmãos, todos filhos de um mesmo pai. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão.
todos salvar. Noite feliz, noite feliz, vem João, vem cantar aos pastores seus anjos no céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Nesse momento em que lembramos com essas canções a tua chegada, Senhor, ao nosso planeta. E toda vez que ouvimos essas canções, nos lembramos da tua chegada numa manjedoura singela, para nos dares a primeira lição de humildade que precisávamos receber. Jesus, possa o nosso coração transformar-se numa manjedoura que alimente não apenas a nós, mas aqueles que estão próximos de nós. Que possamos receber de Ti as bênçãos neste momento, que deem aos nossos lares um toque natalino, que falem da Tua presença entre nós, que nos lembrem a simplicidade da Tua chegada, a amorosidade da Tua fala, que nos lembrem o comportamento que precisamos ter em nós, em nossos dias, para nos aproximar de Ti, para que o Natal se faça não apenas na nossa mesa, mas acima de tudo em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos montar o presépio simbólico no nosso coração. Que a humildade, a simplicidade, a compaixão, o perdão possam estar em nós, Senhor. Não nas palavras, mas nas atitudes. Toca-nos, Senhor, a alma. Dá-nos algo de Ti. Algo que possa nos lembrar de Ti. Abençoa-nos. Abençoa os nossos lares. Abençoa os entes queridos, onde quer que se encontrem. Abençoa todas as almas que, de alguma maneira, estão conectadas conosco. Que onde quer que estejam, sejam envolvidas pelo Teu amor. Pedimos para que derrames sobre todos os lares, principalmente sobre aqueles onde as pessoas estão em conflito, as Tuas bênçãos de paz. Dá-nos também o toque da alegria e da esperança, da gratidão pela vida, pela oportunidade de encontrar tantas pessoas queridas.
pela oportunidade de encontrar o teu evangelho explicado para o nosso entendimento. Abençoa todos os espíritos, todos que se aproximaram de nós neste momento, ou que convivem conosco, ou que por alguma razão, Senhor, também sentem falta do teu nascimento em seus corações. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Pepita, eu tenho que sair, tá? Tá bom.